Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadernos de 1943, capítulo 135, 30 de setembro de 1943. Jesus disse à voltorta e a nós: é este o sinal que diferencia os verdadeiros dos falsos, meus discípulos. O verdadeiro discípulo não aspira a ser conhecido por mais que os outros. Humilde como seu mestre e como minha doce mamãe, ela vela os seus poderes sobrenaturais com todo cuidado, sob o disfarce de uma vida comum. Sofrer por ela é ver descoberta a sua verdadeira natureza. E se fosse possível obtê-la, gostaria que ninguém a notasse e, sobretudo, falasse dela. Então, o verdadeiro discípulo, ele não está preocupado de ser conhecido em si mesmo. Ele quer falar, a palavra de Deus, ele quer levar a mensagem de Jesus, mas quer que a mensagem de Jesus e a pessoa de Jesus seja a referência, seja aquele que foi pregado, aquele ao qual a pessoa foi atrás. Então, o verdadeiro discípulo não é aquela pessoa que pede para as pessoas: venham atrás de mim. Aline, vem atrás da Aline. Não, esse não é verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que faz a pessoa entender que Jesus está com ela, de que ela pode também encontrar Jesus, né? Então, você leva uma palavra que faz aquela pessoa não depender de você, né? Você não quer que a pessoa considere quem é você, mas que considere a mensagem oficial que você levou. Se você levou essa mensagem com uma prática, que você seja visto como aquela pessoa que se sacrificou para levar aquela mensagem para aquela pessoa. Você poderia estar fazendo muitas coisas, mas você está preferindo levar aquela mensagem de salvação para ela de Jesus, apontando Jesus. E você pode ir embora e a pessoa vai continuar iluminada e vai atrás de Jesus e não vai atrás de você. É isso que Jesus quer que entenda. Então eu tenho que ser humilde como Nossa Senhora. Ela não fez nenhum ato sobrenatural para as pessoas ficarem indo atrás dela, né? Então é o verdadeiro discípulo. Agora, o falso discípulo, ao contrário, ele se eleva a si mesmo. Ele se celebra e atrai a atenção de todos para os seus atos e para si próprio, ambos igualmente hipócritas. Com falsa humildade, consegue obrigar as outras pessoas a vê-lo na luz que lhe agrada, ou seja, na luz da santidade, que é, ao contrário, o duplo pecado da falsidade e da soberba. Então, é a pessoa que quer, né? Jesus fala um monte de coisa aqui, mas é uma coisa simples, é uma pessoa que quer ser vista como luz, que quer tomar, né, sobre si os holofotes, né? Eu sou a fonte de uma luz, eu tenho um dom especial, só eu tenho esse dom, e você precisa de mim para que você possa receber luz, para você receber, né, uma mensagem, você depende de mim. Então, venha para mim, foque em mim, venha ser meu seguidor. Nossa Senhora, só Deus na causa. Mas, minha filha, assim como uma flor de papel difere de uma flor real, assim o falso discípulo difere do verdadeiro discípulo. Pode enganar quem olha superficialmente, mas não enganará quem se aproximar com cuidado. Além disso, saibam, quem é outro pequeno eu, tanto vive em mim e trabalha somente para mim. É sinal de que as almas avisam. As almas, eu disse. É inútil lamentar que os outros percebam. A alma possuída por Deus exala uma fragrância e uma luz que são de Deus vivendo nela. E você sabe que o perfume e a luz escapam de todas as janelas quando são intensos. E que luz e perfume serão mais intensos do que os de Deus? Ora, se a visão e o olfato humanos, que são limitados, são capazes de perceber a luz e os perfumes mesmo bem fechados, quereis que a alma, cuja sensibilidade não é humana, mas espiritual, não perceba o cheiro de Deus e a luz de Deus? Deus morando em um coração? Eu já te disse outras vezes
que vocês, meus amados, são luz e perfume no mundo, e embalsamam seus irmãos comigo e transmitem a eles minha luz que está dentro de vocês. Então, por que você está surpreso? Que diga ao mundo, que o mundo bom e também o menos bom digam: você é filha de Deus. Isso também é necessário para conduzir a mim. Seja Maria também nisso e reze o seu Magnífica. Maria não se exaltava no orgulho dos elogios dos outros, mas também não negava as grandes coisas que Deus fazia nela. É muito importante ser humilde nesse grau, né? Maria, ou você, nunca se exalte. Como uma flor sob o sol, que os outros vejam como o sol a abraça e digam humildemente: sou bela por causa da tua graça. E caridosamente dê a todos a alegria que Deus coloca nela, com a sua carícia de luz e com o seu perfume de verdade. E faça tudo isso imitando o silêncio de Maria e o meu, o silêncio de não querer se exaltar. Santa virtude de saber calar. O silêncio, Maria, fala mais do que qualquer palavra quando é silêncio de amor. Então, é o silêncio de falar o que tem que falar, a mensagem, e depois silenciar para que o outro possa ir até Jesus, para que o outro possa refletir, para que o outro possa, ser conduzido, se conduzir a Deus, e você não atrapalhar. 1º de outubro de 1943. Aí a Valtorta escreve: afirmo que desde ontem fiquei tão chocada com a profanação do segredo de Deus em mim, que também sofri fisicamente com um grande infarto, que me atormentou dos 10 aos 17 anos, e sofri ainda mais espiritualmente. Eu entendo e tenho pena da mesquinha curiosidade de muitas almas e aplico todas as circunstâncias atenuantes a elas. Então, aqui ela falou que desde ontem fiquei tão chocada com a profanação do segredo de Deus em mim, que também sofri fisicamente com um grande infarto que me atormentou, dos 10 aos 17 anos. Então, eu não entendi, É sobre pessoas curiosas sobre a pessoa dela, quer saber a história dela, e ela tá chocada, então, com pessoas que comentaram sobre ela, alguma coisa assim. Eu entendo e tenho pena da mesquinha curiosidade de muitas almas e aplico todas as circunstâncias atenuantes a elas. Entendi. Ela tenta entender por que essas pessoas são assim. Muitas vezes, medindo os outros à sua medida, eles louvam, etc, acreditando que alguns gostam como eles gostam. Mas quando esses poucos já estão totalmente trabalhados pelo bom Deus, eles têm reações muito diferentes das comuns. E não gostam, mas sofrem para ouvir certos elogios e ver invasões em seu segredo. E sofri e ainda sofro. Então ela é esse tipo de pessoa que é trabalhada por Deus, que tem uma reação diferente da comum, de achar bom ser elogiada, alguma coisa assim. E ela não gosta de ser elogiada. Ela não gosta de ser o alvo das atenções. Então ela sofre por ouvir certos segredos, elogios e as invasões da sua vida, Sofri tanto que tive uma vontade louca de não escrever mais nada, resistindo e sofrendo com isso. A querida voz, se ela não quisesse me contentar com o silêncio para não me dar a oportunidade de servir a curiosidade alheia. Mas Maria nunca é ouvida por Jesus em certas coisas. Ele é quem manda. E quer o que quer. Amém. Abro a Bíblia ao acaso com as intenções acima mencionadas em minha alma, de por fim a minha missão de escriba do bom Deus. E o livro se abre para mim no capítulo 58 de Isaías, e Jesus fala assim, respondendo-se a todos os meus mais e ses. Aí Jesus disse, eu absolutamente quero, que és tu que chamas as palavras do Senhor teu Deus, as palavras de indignação pelos pecados deste meu povo, que não quer converter-se a mim, e as palavras de amor que, como azeite nas ondas turbulentas, derrama do meu coração, perturbado pelo vosso modo de agir, e acalma a tempestade da justiça ofendida, para vos atrair a mim. Ou filhos infelizes que morrem de corpo e alma de forma tão atroz e diabólica. Nossa, eu absolutamente quero que és tu que chamas, que clamas as palavras do Senhor teu Deus, as palavras de indignação pelos pecados deste meu povo, que não quer converter-se a mim, e as palavras de amor,
que como azeite nas ondas turbulentas derrama do meu coração perturbado, pelo vosso modo de agir e acalma a tempestade da justiça ofendida para vos atrair a mim, ou filhos infelizes que morrem de corpo e alma de forma tão atroz e diabólica. Já te disse inúmeras vezes, em forma de luz ou som te fiz entender, você não pertence mais a si mesma, você é uma célula minha e deve obedecer a tudo o que eu sou, seu mestre, salvador e salvador de todo o mundo. Portanto, vá em frente e nunca se permita recusar minha vontade. Eu cuidarei de protegê-la. Vá em frente e seja minha pequena João, a quem é um alívio confiar meus pensamentos e confiar minha vontade. Olha, Maria, este meu povo, que se tornou mais estrangeiro e rebelde do que o meu verdadeiro povo, já que é meu apenas de nome, mas na realidade milita sob outras bandeiras e obedece a outras leis que certamente não são a bandeira de Cristo e a lei de Deus. Esse meu povo vai procurar. Mas como ele me procura? Um dia comparei ele a um cego. Hoje comparo a um bêbado. Ele está de fato embriagado por ter se saciado até a brutalidade com seus vícios. O bêbado é incapaz de compreender e orientar-se. Sua mente tateia na névoa do vinho, tornando-o inferior aos próprios animais. Então, o povo de hoje está bêbado por muitas coisas que está bebendo, né? Antes era cego, agora é bêbado de tanta informação que bebeu, né? Bebeu tanta coisa, e aí tá embriagado por ter saciado até a brutalidade com seus vícios. O bêbado é incapaz de compreender e orientar-se. Então, as pessoas estão bêbadas, com tanta informação. Daí ela ouve, eu tenho que rezar o rosário, eu tenho que rezar o rosário, eu tenho que rezar o rosário. Nossa Senhora pediu para fazer isso. Aí você vai falar para outra coisa, ela fala, eu tenho que rezar o rosário, né? Então ela não consegue compreender, porque ela já está bêbada, né? Nossa, Aline, que horror você tá falando, mas é verdade, a pessoa tá bêbada com outras informações da redenção. Aí ela vem aqui pro nosso canal para ouvir conteúdo da santificação e é diferente mesmo, né? Aí fica difícil, né? E aí parece que a gente tá errado, né? Parece que é a gente que tá fazendo tudo errado. Dá a impressão que é a gente que tá viajando na maionese. Fazer o quê? É fácil não. É isso que acontece, né? O bêbado, quando você vai conversar com um bêbado, não tem como conversar com ele. Porque ele acha que você tá errado e ele tá certo. Tem como conversar com o bêbado? Não tem. Então, o bêbado é incapaz de compreender e orientar-se. Sua mente tateia na névoa do vinho, tornando-o inferior aos próprios animais. Procure por mim, ó povo de loucos e incrédulos, que minaram a integridade do vosso espírito com as febres dos sentidos e dos pecados, e que traíram a Deus, como me encontrareis, ó povo que era meu, se não tirardes a vossa veste de imundície? E você não retorna ao seu Senhor em espírito, mas realmente retorna para lá. E não por adoração hipócrita e ocasional, cujo aguilhão é dado, não por amor, mas por necessidade, por medo, por interesse. Todos os três terrenos úteis apenas para o seu, parte que morre, e não para a alma imortal. Nossa Senhora, Jesus, como é difícil às vezes o Senhor falar, né? Deixa eu ler de novo. Beleza. Procure por mim, ó povo de loucos e incrédulos, né, e bêbados, que minaram a integridade do vosso espírito com as febres dos sentidos e dos pecados, e que traíram a Deus, como me encontrareis, ó povo que era meu, se não tirardes a vossa veste de imundície, e você não retorna ao seu Senhor em espírito, mas realmente retorna para lá, e não por adoração hipócrita e ocasional, cujo aguilhão é dado, não por amor, mas por necessidade, por medo, por interesse. Então a pessoa volta, muitas pessoas são hipócritas, e elas não voltam de verdade, em espírito realmente, né? Elas retornam às vezes como aguilhão, né? Como um aguilhão de que é dado não por amor, não voltam por amor a Deus, mas voltam por necessidade, por medo e por interesse. Todos os três terrenos úteis apenas para o seu, né? Para você morrer e não para a alma imortal. Úteis apenas para a sua parte que morre e não para a alma imortal. Nossa Senhora.
Então, se a pessoa voltar somente por necessidade, por medo e por interesse, né, todos os 3 terrenos úteis apenas para a sua parte que morre, para a parte que morre, apenas para a parte que morre, e não para a alma imortal. Mas se também vós, na vossa jactância em justiça, descobristes que estáis vivos na justiça, e vos louvais como fiéis à lei de vosso Deus, e acusais a Deus de não ser bom, porque vos castiga por faltas que não cometeste. Mas ainda que faça tudo isso, a verdade, né, que eu faça tudo isso, acho que é isso. A verdade que não erra, te digo, que está mais vivo enterrado, não por 4, mas por 10 vezes 4 dias no fedor de um sepulcro, do que você que tem a sua alma corroída em 7 e 10 lugares, pela gangrena dos seus pecados óbvios ou sutis. E os sorrateiros não são os menos sérios, mas na verdade eles são duplamente culpados porque escapam da lei humana e enganam os outros para julgá-lo por quem você é. Meu Deus, que horror, Jesus do céu, o que o senhor está falando é muito difícil. Meu Deus, é horrível o que o senhor está falando, né? Porque o senhor está falando aqui, a pessoa é bêbada. Aí tal, ela não entende, não compreende mais. Ela tá cheia de vícios, tá bêbada e cheia de vícios. Bêbada e cheia de vícios. Meu Deus do céu, meu Pai do céu, socorro. Jesus ajuda nós, Pai. Difícil o senhor tá... A situação aqui é preta demais. Então ela tá bêbada. Bêbada, incapaz de compreender e se orientar. Procure por mim, ó povo de loucos e incrédulos. Procure por mim, ó povo de loucos e incrédulos, que minaram a integridade de vosso espírito, com as febres dos sentidos e dos pecados, e que traíram a Deus. Como me encontrareis, ó povo, que era meu, se não tirardes a vossa veste de imundície? E você não retorna ao seu Senhor em espírito, mas realmente retorna para lá. Mas retorna não por adoração hipócrita e ocasional, cujo aguilhão é dado não por amor, mas por interesse, necessidade e medo, todos os 3 terrenos úteis apenas para a sua parte que morre e não para a parte imortal. Então a pessoa volta somente né, só para dizer que voltou. É isso que Jesus está falando, né? Ela não volta de verdade, ela não veste ela não retira a veste de imundície e de pecados, né? Ela retorna por uma adoração, a adoração hipócrita e a ocasional somente, né? Por uma necessidade, medo ou interesse, por algum motivo, né? Para mostrar que ela voltou à casa de Deus e tal. E aí, essas coisas são só úteis para a parte que morre, para a sua parte humana, só terrena, superficial, e não para o espírito. Mas se também vós, na vossa jactância em justiça, jactanciosa em justiça, daí tá falando dessas pessoas hipócritas que estão fingindo, são falsas, fingindo que são de Deus, né? Meu Deus do céu, Pai, fingindo. Mas se também vós, na vossa jactância em justiça, descobristes que estáis vivos na justiça, e vos louvais como fiéis à lei do vosso Deus, e acusais a Deus de não ser bom, porque vos castiga por faltas que não cometeste, então se você sofre, aí você está sofrendo então, beleza, você volta para Deus e começa a sofrer castigos. E aí, se você, na sua jactância em justiça, né, que julga que esses castigos de Deus, né, são maus para você, são ruins, e que são por faltas que você não cometeu, mas ainda que faça tudo isso, a verdade que não erra, né, que está castigando você porque é necessário, te digo que está mais vivo enterrado não por 4, mas 10 vezes 4 dias no fedor de um sepulcro. Então ele está falando que essa pessoa que diz que não cometeu pecados, meu Deus, e que está sendo castigada por Deus e fala, nossa, o Senhor está me castigando, mas eu não fiz nada de errado, né? E é hipócrita lá em cima, lá, a hipocrisia. Tá buscando a Deus só para dizer que tá só diante das pessoas, por medo, por interesse ou por necessidade, por alguma necessidade. Ah, tô precisando de pão, tô
precisando de uma cesta básica. Então, vou começar a ir na igreja, fazer a inscrição lá. E aí, as pessoas vão me dar uma cesta básica. Eu tô precisando de pão. Aí, é uma mentira. Não tem realmente adoração verdadeira. Não vai por Deus mesmo. Continua pecando dentro de casa, fazendo as coisas erradas. E só vai para poder dizer que tá recebendo, né? Para por causa de uma necessidade, né? Aí, essa pessoa é castigada. E ela fala assim, mas eu não fiz nada de errado. Eu sou tão boazinha. E aí Jesus falou assim, essa pessoa está enterrada não por 4, mas por 10 vezes 4, né? No fedor de um sepulcro, do que você que tem sua alma corrida em 7 e 10 lugares pela gangrena dos teus pecados óbvios ou sutis. E os sorrateiros não são os menos sérios, mas na verdade eles são duplamente culpados, porque escapam da lei humana e enganam os outros para julgá-lo por quem você é. Os outros homens, não é Deus que vê o verme fervilhante que substitui sua alma de luz em você. Aquela alma que eu lhe dei e que eu te redimi e que é querida para mim como se fosse uma parte de mim mesmo. E misticamente é porque sois os membros do meu corpo místico e o menor de vós, na terra. É aos meus olhos igual e até superior ao maior, porque não olho para as glórias lamacentas da terra, mas para o vosso verdadeiro valor, que é dado pelo que você é com relação às leis eternas. Então, sim, também tem pessoas que são hipócritas, que dizem que são de Deus, né? E se mantém, né, nessa visão de que é de Deus, mas está pecando e mantém-se pecando e se justificando várias, né, muitas vezes nesses mesmos pecados e diz que não fez nada de errado, que é uma pessoa boa, por quê? Porque ela está enganando a si mesma pela necessidade que ela tem de ser conhecida lá, né? De repente ela é uma influencer, de repente ela é uma cantora da igreja, um cantor, e aí ele precisa da aprovação do padre, precisa dos convites, né, para sua banda, e ele se comporta como se fosse um homem de oração, mas está cheio de pecados, cheio de coisas, sabe? Então, assim, tem algum interesse, nesse caso, interesse, né? Interesse. E aí é perigoso. Né? Outros homens, não é Deus que vê o verme fervilhante que substitui sua alma de luz em você. Né? Que tem um verme no lugar de alma, ele tá falando. Tem um verme fervilhante no lugar da alma. Meu Deus do céu. Aquela alma que eu lhe dei e que eu, olha gente, os outros homens, não é Deus que vê o verme fervilhante que substitui sua alma de luz em você. Aquela alma que eu lhe dei e que eu te redimi e que é querida para mim como se fosse uma parte de mim mesmo. E misticamente é, porque sois os membros do meu corpo místico. E o menor de vós na terra é aos meus olhos igual e até superior ao maior. Porque não olho para as glórias lamacentas da terra, mas para o vosso valor verdadeiro, que é dado pelo que você é com relação às leis eternas. Tua injusta reprovação sobe ao meu trono, né, dos castigos que a pessoa está recebendo. E se o pecado me ofende como imundície lançada à minha sublimidade, tua imerecida e desrespeitosa reprovação aos meus castigos e à minha justiça é como uma fumaça que me irrita e me obriga a me afastar cada vez mais de ti para escapar dela. Tá vendo? Olha só, a pessoa chegou no auge, né? De acusar Deus, de dizer que Deus é injusto porque está castigando ela dos pecados que ela comete. Meu Deus do céu. Por exemplo, um cantor, ele começa, né, não conseguir mais um baixista, não consegue um tecladista, ele tinha uma banda, e ele, né, muito conhecido, né, na igreja, e aí ele tem a banda dele, e de repente os colegas abandonam, casam, não querem mais saber, e aí ele fala assim, você tá me castigando, eu não fiz nada de errado, manda pra mim uma outra pessoa que seja boa, me manda outro baixista, outro tecladista, você tá me castigando e que não sei o que lá, e aí a pessoa fica xingando Deus, né, brigando com Deus, no sentimento dela, Deus percebe que ela tá xingando Deus, né. Você orou como e por quê? Maus, de alma ausente ou de alma suja de ódio? Aí ele fala assim, tua injusta reprovação sobe ao meu trono. Aí depois, você tem orado? Você tem frequentado igrejas? Você jejuou? Você tem evitado matar e roubar? E o que, portanto? O que você fez mais do que era seu dever estrito fazer?
E como você fez isso? Você orou como e por quê? Maus, de alma ausente, tá vendo? São pessoas que jejuam, são pessoas que estão na igreja, são pessoas que estão na missa, são pessoas que às vezes estão fazendo um monte de coisa, entendeu? Mas que estão vivendo nessa hipocrisia total dentro da igreja. E é esse tipo de alma aí que Jesus está falando. Você tem orado? Você tem frequentado a igreja? Você jejuou? Você tem evitado matar e roubar? E o que, portanto? Então, quer dizer nada jejuar, quer dizer nada orar, quer dizer nada frequentar a igreja se você continua com esses comportamentos interiores dentro de você, né? Perante a Deus. O que você fez mais do que era seu dever estrito fazer? E como você fez isso? Você orou como e por quê? Maus, de alma ausente, ou de alma suja de ódio, e quase sempre por interesses pessoais, portanto egoístas. Sua oração, filha, foi, portanto, separada da caridade. E como queres que me seja oferecido por ti, se não tens o cálice de ouro para colocá-lo a fim de elevar ao meu trono? Meu Deus, é a humildade. Tá vendo? A humildade é o cálice de ouro. Você tem frequentado a igreja? Como e por quê? Somente por hábito, por hipocrisia, por interesse, por fofoca, né? Por causa para as pessoas não falar de você. Quanta fofoca também se faz no santo templo de vosso Deus, diante de mim aniquilado no sacramento do amor, para vos ensinar a que dedicação o ser deve atingir para agradar ao Eterno e ser útil aos irmãos. Você jejuou? Infelizmente. Os seus jejuns, que quando você realmente os faz, são tão pequenos, não em quantidade, mas em espiritualidade. E você nega a si mesmo um pedaço de pão e depois satisfaz sua garganta com supérfluos. Seus jejuns, feitos sem a vontade do amor, eu entendo plenamente isso, porque é na santidade divina que a gente vive, a gente é plenamente purificado. A nossa alma é totalmente purificada de todas essas coisas, toda essa hipocrisia, essa mentira, essa falsidade, tudo isso acaba. A gente aqui, pelo menos, na direção espiritual que eu dou. Porque se a pessoa não passa pela direção espiritual, aí eu já não posso falar nada. Mas as pessoas que eu atendi, que vivem, né, zelosamente, e vivem a integridade, a reta intenção, estão vivendo essa realidade espiritual interior, em primeiro lugar, em direção a Deus, né? A gente trabalha o interior perante a Deus. Total, essa vontade humana que a gente entrega para Deus é real, não é brincadeira, não. Tem sacrifício, muito sacrifício. E aqui na nossa santidade, nossa comunidade, né, que a gente atende aqui, a gente chama a comunidade um pequenininho grupo de nada de pessoas. São algumas pessoas só que eu atendo. E que estão fazendo vídeos e que estão sendo fiéis e que estão, né, sempre falando o que estão pensando, e a gente descobre o que tem dentro da alma da pessoa, né, o que está dentro do coração, a gente, né, e a gente expõe. A gente aqui expõe o problema, sabe? A gente fala a verdade, né? Você não tá vivendo de verdade, é uma enganação, você tá fazendo uma mentira. A gente fala e a pessoa acaba tendo que se corrigir de um jeito ou de outro. Então, eu entendo plenamente o que Jesus está falando aqui e eu posso ficar tranquila, né? A gente fica tranquilo de saber que a gente está realmente vivendo essa espiritualidade profunda sem ser interesse nenhum. Né? E Jesus nos protege também muito para que a gente não faça esse tipo de coisa, né? Então, olha só. Você jejuou, infelizmente, seus jejuns, que quando você realmente os faz, são tão pequenos, não em quantidade, mas em espiritualidade. E você nega a si mesmo um pedaço de pão e depois satisfaz sua garganta com os supérfluos. Seus jejuns feitos sem a vontade do amor, mas apenas por medo do castigo divino. Mas você não sabe o que é melhor jejuar de uma palavra dura do que de uma refeição suntuosa? Você tem evitado matar e roubar. Não por mim, por medo de suas prisões. Tá vendo? Você tem... Meu Deus do céu, você tem evitado matar e roubar, mas não é por mim. Nossa, é verdade. Olha quantas pessoas, né? Não é por mim. Meu Deus do céu. Gente do céu. É por medo das suas prisões aí da terra. Aqui por quê? E esse medo nem sempre o impede. E então, mas creiam que há muita diferença, seus mentirosos de espírito, entre quem mata outra alma arrastando-a para o mal,
ou mata uma reputação, ou rouba um escritório. Uma esposa de um marido de uma esposa, um filho dos pais, e aquele que esfaqueia ou rouba uma bolsa. Tá vendo, gente? Presta atenção, né? É muito pior o roubo, esses roubos aqui, né? Meu Deus do céu, em verdade vos digo, que entre aquele que mata um corpo num acesso de raiva, né, mata uma pessoa, e aquele que mata uma alma ou uma reputação com ação lenta e premeditada, do que entre aquele que rouba uma bolsa e aquele que rouba uma pessoa de sua família, é muito mais o culpado para com o espírito do que o outro, e isso é verdade. Quero para amar-vos e ajudar-vos, ou filhos infelizes que fazem todo o mal, de que morreis sozinhos, que vos imponhais em um jejum muito diferente, uma oração muito diferente, uma maneira de agir muito diferente. Deixe os seus sentidos morrerem de fome. Criaturas famintas por toda a sensualidade. Saiba rezar mais que sabe rezar mais só com obras do que com seu verdadeiro espírito. Ah lá, você sabe rezar mais com obras e boca do que com o seu verdadeiro espírito. Haja como que eu lhe disse para agir, eu e mais ninguém, porque só há um mestre, e eu sou esse, uno, inteligência, justiça e caridade. Ou então, como tudo vai mudar para você, vocês não serão mais os bastardos, os estrangeiros, os rebeldes, né? Se você vir a mim, caridade, se você vir a mim com sua inteligência, se você vir a mim com a justiça correta, né? Vocês não serão mais os bastardos ou estrangeiros, rebeldes, mas voltarão a ser meus filhos, voltarão a ser minha alegria e eu serei seu. Quão distante vos parecerá então o tempo em que fostes como ovelhas perdidas, que todos os transeuntes batem, em que todos podiam rir de vós e criticar-vos, como tolos que vivem da esmola que tiram da sua pobreza, de que tantos riem. Volte para o Senhor seu Deus, a hora está cheia. Completo em todos os sentidos, 4 são os copos cheios, 2 divinos e 2 infernais. Ixi. Neste último é massacre para a terra e morte para o espírito. Nas outras divinas é a justiça em uma e a misericórdia na outra. Cabe a você, que atrai as ondas transbordantes dos cálices infernais com suas ações, garantir que o outro cálice de punição, o divino, não se esvazie em você, mas que a minha misericórdia desça sobre o mundo moribundo, sobre o espírito moribundo. É a vida, queridos filhos. Não demore mais em atrair minha misericórdia sobre você. Venha para o seu Salvador, no meu coração aberto, que fala de amor. Encontras o que esbanjaste, o amor. Se você amar, você será salvo. Tudo é fácil para quem ama, e tudo é perdoado para quem ama. Eu sou Cristo que absolveu a pecadora porque amou muito. Eu sou isso e não mudo. Eu estou aqui inclinado sobre você como um pai na cama de seu filho doente e um médico sobre uma pessoa doente para salvá-lo novamente, para salvá-lo sempre. Deixa-te abraçar pelo teu Deus, deixa-te tratar pelo teu médico, deixa-te salvar pelo teu Salvador. Tudo o que peço é isto, que se deixem salvar por mim, vindo a mim com a alma doente, mas cheia de boa vontade. Minhas mãos que curaram os leprosos quando ainda não eram duplamente santificados pelo martírio, além de sua natureza de mãos de um Deus, derramam dos gloriosos buracos das palmeiras a água que limpa e o bálsamo que os torna incorruptíveis. Venha a mim, eu exorto como um mestre, rogo-te como quem te ama, porque te amo, e com um amor tão grande que só no céu poderás ver a sua imensidão sem ser esmagado por ela. E você, filhinha do meu coração, vá em paz. Como você soube me amar ao extremo, confiei a você a palavra, que não há amor. Está em você como uma estrela fechada, que não há maior, desculpa. Como você soube me amar ao extremo, filhinha, confiei a você a palavra que não há maior. Não há maior, eu errei.
Esta está em você como uma estrela fechada em seu espírito e te ilumina com a luz da paz e da vida. Permaneçam como estão e sejam abençoados em mim. Minha paz põe seu bálsamo em todas as suas diversas formas de sofrimento. Eu te abençoo e eu sou o seu Jesus. Amém, Fiat.